Boa tarde, moçada. A gente vai começar a nossa aula agora de classicismo, tá? Então, a gente vai pegar a aula passada de humanismo e vamos falar um pouco do classicismo, tá? O humanismo era teocentrismo, era Deus no centro. O classicismo é antropocentrismo, é o homem no centro. Mas por que o homem no centro? Porque o classicismo, também conhecido como renascimento, é o surgimento de novas ideias, é o surgimento de novas estruturas, é o surgimento da ciência, a ciência pegando, expandindo as suas barreiras. Então o homem começa a ficar no centro na literatura, na arte, na arquitetura, na pintura, em todos os seus suas condições, os seus andamentos. E aí o classicismo, ele é muito importante para nós, porque graças ao classicismo vai surgir um novo estilo de poesia, e esse estilo a gente vai trazer para outros lugares. Então vamos começar a falar do classicismo, tá? Então, o que é a visão do mundo? O humanismo e o antropocentrismo. No humanismo, o Deus está no centro. No antropocentrismo, o homem está no centro. E aí a gente vai falar de obras como a Mona Lisa, a gente vai falar da Última Ceia, a perfeição da Última Ceia, de Leonardo da Vinci. A gente vai falar de Davi, as proporções corporais de Davi, né? A valorização do ser humano, da força do ser humano. A gente vai falar de uma coisa muito importante, o professor de arte vai explicar para vocês, Pietà, os detalhes, o olhar de Maria sobre Jesus, os desenhos do véu, como parece que a imagem é real, verdadeira. Mas o que interessa para nós é a parte literária, que é a literatura. Em 1527, Sá de Miranda vem embora para Portugal, porque Sá de Miranda foi para a Itália. Foi para a Itália aprender coisas novas, trazer coisas novas. E quando ele volta para Portugal, ele traz uma coisa chamada Doce Estilo Novo, que é o doce estilo novo, que são os sonetos. O que são os sonetos? 2 quartetos e 2 tercetos. O professor, o que é quarteto? Quarteto são 4 versos. O que é terceto? 3 versos. Entenderam? Tá? E a medida nova? A medida nova é quando a sílaba poética mais forte é na 10ª. Tá? Então, a sílaba poética mais forte é na 10ª. A nossa próxima aula eu vou trazer para vocês a explicação da medida nova, para vocês entenderem mais. E com isso, quem consegue trabalhar estruturalmente essa medida nova é nada mais, nada menos do que Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, ele é muito importante para essa literatura, porque ele vai criar vários sonetos. O quarto soneto, que é aquele amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer, e vai criar uma obra chamada Os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema épico. Por que ele é épico? Porque ele conta uma história e dentro dessa história ele coloca deuses mitológicos, e essa história vai contar a história de um povo. Os Lusíadas conta a história do povo de Portugal, dessa desbravar o grande mar, das novas descobertas. Uma das novas descobertas é o Brasil, que eles saem de Portugal, um Cabral vem para cá. Então, a obra dos Lusíadas fala desse crescimento de Portugal em relação às novas descobertas. E aí, eu vou falar um pouco da parte que mais interessa para nós, que é desse cara, Camões, tá? Camões é um excelente poeta. Ele não era muito, em Portugal ele não era muito bem quisto não. Ele foi exilado, ele foi julgado. Para quem não sabe, existe aí uma história rolando, né? A gente não sabe se é verdade ou se é mentira, que o barco dele afunda e ele, entre escolher os Lusíadas e a namorada, ele escolhe os Lusíadas e a namorada morre afogada. Então, são algumas histórias que são contadas contra esse homem, que tem um olho, que ficou cego de um olho na guerra contra os mouros, ele perdeu um olho. Tá? Camões,
ele escreve os sonetos. Vocês vão ver muitos sonetos. Machado de Assis escreveu soneto no realismo. Você vai ver muitos sonetos no modernismo, principalmente com alguns autores emblemáticos. Um deles é Vinícius de Moraes, né, que também escreveu Garota de Ipanema, né? E aí você também vai ver os Lusíadas. Os Lusíadas é um dos maiores poemas, né, épicos. Possui 1189 estrofes, dividido em oitavas. O que é oitava? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, tá? E 8.819 versos, todos eles terminados a sílaba poética. A última sílaba poética mais forte era a décima, por isso que a gente chama de decassílabo, tá? Então a gente vai falar um pouco depois um pouquinho mais da obra Os Lusíadas, mas isso é um pouquinho que a gente tem sobre o classicismo. Classicismo começa em 1527 com Sá de Miranda, que traz para Portugal os sonetos e a medida nova, que é a décima, que é o decassílabo. E aí esse cara aqui, ó, pega para ele e transforma isso em obras emblemáticas. Os sonetos de Camões, que é conhecido no mundo todo, foi até gravado em uma música do Legião Urbana, e também os Lusíadas, que é uma obra que vai trazer enraizamento quando chegar no arcadismo aqui no Brasil, tá? Em Marília de Dirceu. E termina agora a nossa aula de classicismo.